O nosso entrevistado de hoje é o professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, Dirceu Greco. Muito bom dia, professor Dirceu. Bom dia, Elson. Prazer te ver de novo. É um grande prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O nosso assunto de hoje é a AIDS. Isto porque durante esta semana, do dia 6 ao 10 de julho, acontece, então, a 23ª Conferência Internacional sobre AIDS. Em princípio, ela aconteceria aí na Nova Zelândia, em São Francisco, nos Estados Unidos, mas em função da pandemia da Covid-19, ela acontece, então, conferências, palestras e a troca de informações de maneira online. Então, justamente, professor, podemos começar falando sobre essa pandemia Covid-19. Que tipo de impacto tem em relação à AIDS no atual contexto? Vou começar pelo Brasil, então, que eu estou falando onde eu estou, né? Claro que o impacto é enorme, porque ela traz um outro risco para todos nós, né? Para quem está vivendo, tanto com HIV quanto eles que estão sendo expostos à Covid, numa situação de difícil controle do ponto de vista de saúde. É claro que o Brasil é uma experiência ruim, né? País enorme, 210 milhões de pessoas, uma área territorial impressionantemente grande, num governo descontrolado, completamente descontrolado. Isso traz dificuldades enormes em relação... Podemos até separar, mas juntar as duas, né? O que a Covid trouxe e o que a AIDS já tinha. Quer dizer, o Brasil tem algumas coisas passadas interessantes, que nós já conversamos sobre isso antes, que foi, no começo da epidemia, em 85, uma resposta importantíssima e multissetorial, né? Entrou com as ONGs, com a academia, com o Estado, né, entrando muito bem, montando um programa de AIDS que foi exemplar há muito tempo no mundo inteiro. E agora nós temos uma outra situação diferente, porque o país continua muito díspar, está vivendo uma fase complicada em relação ao governo. Nós estamos sem ministro da Saúde há mais de 50 dias. Tem interino, o governo militarizado, uma estrutura complexa e que, por sorte, vamos falar, né, por sorte pela estrutura, ainda tem o sistema único de saúde funcionando, com toda a dificuldade, né? Subfinanciado, diminuído por colocar um teto de gastos, mas sem ele seria aqui a barbárie. Então, na verdade, nós estamos conseguindo, o Brasil está conseguindo, de uma certa maneira, principalmente às custas da estrutura municipal e governo estadual, a enfrentar de uma maneira diferente, díspar no país inteiro. Então, essa tem uma parte que é isso, né? Nesse pano de fundo, tem talvez 800 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS no país. Então, eu já tinha comentado com você antes da gente começar a gravar, que, infelizmente, nenhuma pandemia que aparece substitui outra. Ela vem adendo, né? Então, o Brasil vive com muito caso de dengue ainda, com zika, com sífilis em quantidade, o HIV continua se disseminando, e agora aparece uma epidemia que nos lembra o começo da AIDS, né? O modo que ela apareceu, né? Um vírus novo, sem tratamento, espalhando centrifugamente, quer dizer, partindo dos centros grandes para as periferias, e com algumas coisas piores no sentido da disseminação que a HIV/AIDS, né? Porque a HIV/AIDS fala do contato íntimo. Esse aqui também precisa, mas não precisa ter nada mais perto do que 1 metro. Então você tem uma transmissão muito mais fácil, né? Então, essa é a situação do país, e agora, se a gente dar um pulo para esse congresso, né, essa Conferência Internacional de AIDS, que é a 23ª, como você bem lembrou, é uma mudança brutal em toda a nossa vida, né? Eu, por muito tempo, não estou confinado completamente, e como médico eu tenho, às vezes, de atender pacientes, mas a minha vida tem sido frente ao computador, uma coisa complicada, né? Não é simples, é cansativo, você não vê as pessoas direito, e tem toda essa dificuldade que não sabemos quanto tempo vai durar, principalmente para nós aqui no Brasil. Então, acho que esse é o pano de fundo desse novo modo de fazer um congresso. Estou olhando aqui de lado, porque eu estou na minha frente, está o congresso aqui, né? Estou contando para você, tem 3.040 pessoas online para esse congresso, com várias atividades ao mesmo tempo. Inclusive, uma das atividades, professor, o senhor acompanhou uma sessão relacionada, então, que discutia a cura da AIDS, né? Tem uma novidade nesse sentido, professor Dirceu? Essa é uma busca que
que é mais ou menos recente, né? Porque você pensar, vou especificamente para a AIDS, tem 35 anos, talvez, que a epidemia se instalou, se estabeleceu, a medicação começa em 96, ela estabelece bem, né? O Brasil é um exemplo bom disso, medicamentos eficazes, mas que não eliminam. Então, esse é o que está sendo discutido. Já, e eu ia falar que era um tempo mais curto, porque um tempo atrás eu achava que era impossível se curar um vírus. Somente o HIV, né, que tem uma parte dele que foi muito latente, não, só aparece quando está em reprodução, então era difícil a medicação chegar lá. Agora começa a aparecer, baseado em algumas experiências mais ou menos não tão preparadas. Né? Primeiro, o paciente de Berlim, né, que foi chamado famoso com esse nome, depois, recentemente, o paciente de Londres, mas por situações diferentes, porque tratado com transplante de medula, principalmente, que tem mais tempo de sobrevida, que não é uma coisa simples, ela tem risco e precisa de um tipo específico de transplante para dar certo, né? E ele está funcionando muito bem. Mas começa a procurar agora, tem vários, e hoje eu vi isso, tem algumas medidas, não só aquele que começou há mais tempo, que era a tentativa de estimular esses santuários onde o vírus fica latente. Você estimula a produção, o medicamento funciona, você eliminaria o residual dessa maneira. Mas agora aparecem alguns detalhes, né? Aparecem umas buscas, inclusive o CRISPR, né? Que é uma técnica nova que está sendo em andamento, mas, por enquanto, o que eu vi hoje pela manhã, e deve ter mais coisa durante o Congresso, ainda não tem nenhuma resposta que seja assim, puxa, daqui a tanto tempo vai ter alguma coisa que você possa dizer. Mas como essas coisas da ciência, e cada vez mais nós temos que confiar que isso está acontecendo, tomara que o tempo seja muito mais curto do que isso que está passando. Né? Porque talvez nos últimos 5 congressos começou a aparecer essa história da possibilidade da cura. A outra que está sendo muito dita é a outra possibilidade de acabar com a epidemia, é você controlar a epidemia. E você consegue controlar um número grande de pessoas, ela não passa de uma pessoa para outra. E a UNAIDS continua com esse plano, né? Para 2030, não sabe se isso vai ser possível. Alguns países estão chegando ao 90, 90, 90, que é 90% diagnosticado, 90% tratado, e 90% com a carga viral não detectável. Isso é importante para quem está nos escutando. É que a medicação muito potente, felizmente muito mais fácil de ser tomada hoje, ela pode deixar o vírus não detectável. O vírus não detectável quer dizer que a pessoa não transmite. Isso é muito interessante, é uma coisa mais ou menos recente. Já se sabia que podia ser, mas hoje se fala, se você não detectável, você não transmite HIV. Então, esse é o modo esperado que você consiga fazer isso. Outra novidade que eu acabei vendo um pedaço hoje de manhã foi a história de medicamentos de liberação lenta. A tentativa de dar medicamento uma vez por mês, uma vez cada 6 meses, para certas populações, isso pode ser muito importante e pode ser um progresso. Mas toda vez que a gente fala em progresso, você vê isso na França a mesma coisa, né? Com essa disparidade no mundo inteiro, o progresso atinge de maneira díspara também as pessoas que são afetadas. Então, essa é uma discussão também muito importante. Né? Quer dizer, agora voltando a Covid para o HIV do mesmo lado, a vacina para o Covid, que parece que talvez daqui a um ano exista, não quer dizer que vai estar disponível para todo mundo. Né? Então, toda essa é a parte dessa discussão intensa de como é que você discute direitos humanos, junto com ética e junto com acesso. E essa talvez seja o que nós estamos vivendo. E tem alguns, eu estava olhando aqui os títulos de algumas das apresentações do Congresso, é exatamente discutindo sobre saúde pública, que faz parte de toda a nossa discussão. Agora, no caso, professor, ainda falando com relação ao caso do Brasil, o fato de ter um governo ultraconservador dificulta o combate à AIDS através de campanhas, através de ações? O ruim em cima do péssimo, né? Porque já está ruim porque a dificuldade que tem dessa situação toda em relação ao SUS. Aqui, muitos que vão estar nos escutando sabem disso, uma emenda constitucional aprovada, colocou teto de gastos para a saúde, para a educação, que é estupidez. Né? É claro que você concentra isso num governo incapaz, né? Está mostrado que é incapaz, né? Educação, aquela coisa, puseram um ministro da Educação que era um negócio assim, mais deplorável, até do ponto de vista de falar, né, de escrever. Perdemos o Ministério da Saúde, praticamente. Né?
Então, e aí entra a parte que você falou, conservadorismo intenso, que isso é interessante, que já havia no final do governo que era progressista, que era o governo Dilma, né? A pressão vocal dos grupos evangélicos tornaram o governo muito refém disso, e era vocal, e a expectativa que ser tão vocal ela podia ter como apoio se precisasse de alguma coisa, e foi tudo mentira, né? Na verdade, perdeu todo o apoio, foi tirado do governo de uma maneira que eu acho que não foi muito legal, mas agora, principalmente, muito mais intenso na história da família. A família agora, para eles, é só homem e mulher, o sexo é para procriar. A educação sexual virou uma coisa obscena para eles, né? Dizendo que com isso você vai estimular. Na verdade, tudo isso aí é deletério para você pensar como é que você controla. Na minha opinião, e a minha, né? Estou repetindo muitas pessoas, quer dizer, se você conseguisse trazer para discussão dentro da escola, a discussão da sexualidade, você podia diminuir muito, inclusive os riscos, né, do HIV, o risco da violência, a aceitação da diversidade, tudo isso aí está tudo terra arrasada plana, é o pior de tudo ainda. Né? Então, se pensa que essa pergunta tem toda a razão, né? Tem muitas coisas contrapondo, né? Eu participo de várias, principalmente como presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, junto com o Conselho Nacional de Saúde, um plano de enfrentamento da pandemia feito por um grupo de várias instituições, tentando mostrar um modo de você contrapor a essa barbárie que a gente tem vivido, principalmente nesse ano e meio desse governo completamente desgovernado que nós estamos convivendo. Mas acho que é isso, você tem toda a razão. Quer dizer, quanto mais conservador, mais risco você tem de não controlar vai ter todas as epidemias, mas o HIV é mais marcante, né? Porque tem sexo, tem diversidade, tem coisas que se consideram como fora da heteronormalidade tentada impor por um governo esdrúxulo, que foi a palavra até boa. Deve ter essa em francês, eu vou aprender como é que fala depois. Ok. Muito obrigado, então, professor Dirceu Greco, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e também presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, pela entrevista à Rádio França Internacional. Um prazer em falar com você, um abraço, me dá notícia, viu?